Olá a todos e todas, amigos da arte, da cultura e da sustentabilidade. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma oficina muito bacana. É uma oficina online Plástico Maravilha, com materiais que vocês têm aí na casa de vocês. Essa oficina muito bacana, feita em parceria com o Sítio do Astronauta, que é um grupo que já desenvolve várias ações para crianças e para toda a família participar. Está trazendo essa oficina aqui hoje na nossa programação. Então, fique atento, são materiais muito simples que você pode ter aí na casa de vocês. A lista de materiais ela está exposta aqui nas redes sociais do parque, mas se você não tiver, não tem problema, porque na própria live desse vídeo, eles vão trazer para vocês alternativas de outros materiais que vocês podem usar. Essa programação da Oficina Plástico Maravilha, ela faz parte do eixo de sustentabilidade. Se você acompanhou nossos vídeos anteriores, você viu que a programação de abril do Parque Vicentina Aranha, celebrando seus 97 anos, ela está dividida em alguns eixos temáticos, que passeiam por vários temas de interesse público aqui da sociedade. Então confiram a programação, estejam online conectados com a gente e boa oficina para vocês. Eu não posso deixar de dizer que esta é uma realização da AFAC, Organização Social de Cultura, entidade gestora do Parque Vicentina Aranha, da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, e que toda a programação da Mostra Vicentina na Sua Casa contam com alguns patrocinadores, e sem eles não seria possível a gente estar levando o Vicentina até a casa de vocês. São eles o IOV, Instituto de Oncologia do Vale, a NIP-BR, a Latequer, o Sabin Medicina Diagnóstica, a Ortoservice, a Bioforma Farmácia e o Vale Sul Shopping. Então uma boa live e uma boa oficina. Plástico Maravilha. O Vale Sul Shopping agora tem um drive-thru para você fazer suas compras. Acesse o site valesul.shopping com os telefones das lojas, faça sua encomenda pelo WhatsApp e retire com segurança no drive-thru do Vale Sul Shopping. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vini. Eu sou o César. E a gente é do coletivo Sítio do Astronauta, que é um coletivo de arte e tecnologia, de ensino livre de arte e tecnologia. A gente está aqui em São Paulo, capital, mas o Sítio do Astronauta, nossa sede fica em Monteiro Lobato, e a gente atua na região de Monteiro Lobato, São José dos Campos, São Paulo, capital, e outras cidades também. E agora a gente está transformando algumas das nossas oficinas em versão online, né? Dentro do nosso momento. E hoje a gente está trazendo uma oficina que é dentro de um projeto do sítio que se chama Plástico Maravilha.
que é um projeto de reciclagem de plástico. A gente desenvolveu algumas técnicas, a gente desenvolveu até máquinas, mas hoje aqui a gente vai trabalhar com um material bem simples, de uma forma bem caseira, que é bem acessível, dá para todo mundo fazer, e é muito legal e muito divertido, e a gente ajuda o planeta. Exatamente. Essa oficina, que se chama Costuras Plásticas, é um desdobramento desse projeto do Plástico Maravilha. O César falou das máquinas, porque a gente construiu 3 máquinas de reciclar plástico. Uma máquina trituradora, outra máquina extrusora e outra máquina injetora. Então a gente transforma, né, em outros objetos para uso prático. E aí nasceu essa ideia de mexer com as sacolas, né, que a gente usa tanto e na pandemia tem se usado muito mais. Não sei se vocês estão reparando, mas o consumo de plástico durante esse ano aí que a gente teve cresceu muito no Brasil, e o que já era um problema, né, a reciclagem do plástico, que é um material que leva muito tempo para se decompor e acaba virando um problema enorme, né, porque a gente tem um acúmulo de plástico enorme no planeta e não consegue reciclar. E aí a gente criou essa ideia de fazer tecidos plásticos e transformar em objetos, em criações novas. A gente, hoje aqui nessa oficina, a gente vai fazer monstrinhos com esse tecido plástico. Essa ideia surgiu dentro de outros objetos que a gente faz, porque essa ideia de transformar o plástico em tecido abre 1000 portas, assim, 1000 possibilidades. Então a gente já fez bolsa, case para laptop, mochila, porta-moeda, e aí também uma coisa que eu criei para transformar no mais lúdico e trabalhar com as crianças, que foram esses monstrinhos que o Vinícius está mostrando, que são feitos de plástico reciclado e cheinhos com plástico também. Então é uma forma da gente reutilizar sacolinhas, que a gente tem muito em casa. É uma brincadeira para fazer com as crianças, os pais junto com as crianças, pais, tios, enfim, quem for. E é um jeito da gente transformar esse plástico num uso que dura muito mais do que uma sacolinha que a gente usa apenas uma vez, 2, e depois já vai para o lixo. Então dessa forma, ela pode ser usada muitas vezes, a gente pode brincar no banho, pode brincar com água, na piscina, na praia. Então um objeto que iria para o lixo, agora vira um brinquedo que pode ser utilizado muitas e muitas vezes. Exatamente. E aí, o que é legal desses brinquedos, desses monstrengos, é que eles são recheados, né? Então dá essa sensação de ser quase uma pelúcia, sabe? Bichinho de pelúcia que são bem fofinhos. E vocês podem fazer de muitos tamanhos diferentes, né? Esses daqui, acho que eles têm uns 20 centímetros, né, César? Isso, esses têm uns 20 centímetros, mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. A criatividade é livre. Hoje a gente vai fazer esse tamanho pequeno para ficar acessível para vocês, mas depois vocês podem criar da forma que vocês quiserem. Isso aqui, gente, ó, só para vocês já irem pegando. Por exemplo, para fazer esse daqui, a gente usou essa base que é de um plástico prata, e aí é a partir de um tecido plástico que a gente vai ensinar vocês, e todos esses detalhes coloridos são pedacinhos de plástico, tá vendo? Então vocês podem usar o que tiverem em casa. E a ideia é essa mesmo, é para trabalhar com o que você tem em casa, com o que você tem em mãos, e fazer brinquedos com a criançada, com todo mundo que está em volta, porque acaba que é uma atividade para todo mundo. Depois a gente vai mostrar os objetos nossos também, algumas bolsas e tal, que vocês também podem ter essas ideias. Tá, então vamos lá, vamos começar? Vamos! Então primeiro, antes de tudo, a gente prestar atenção nos materiais. Então eu vou falar aqui os materiais. Começando com o papel vegetal. Papel manteiga, que você compra no mercado mesmo, custa uns R$3. Ferro de passar roupa, desse de casa mesmo. Linha e agulha. Que a gente tem linhas de algumas cores, ó. Então separa aí algumas. Tesoura, para a gente poder recortar. Lápis, que a gente vai desenhar o nosso monstrinho, e papel para poder desenhar ele antes. E claro que não podia faltar as sacolinhas plásticas.
Aqui a gente tem um monte, ó, de muitas cores, muitos tipos. Essas coloridas, olha que da hora, a gente pegou de feira, tá? E de supermercado mesmo. Mas aí você abre o seu armário, vê o que tem lá e vem com a gente. E a gente tem muitos tipos também de plásticos diferentes, né? E aí para essa oficina, quanto mais colorida, mais legal fica. Então você pode ir também selecionando, a gente faz muito isso. Quando vê, acha uma sacolinha colorida que a gente gosta, achar bonita, a gente guarda, porque a gente sabe que a gente vai poder depois transformar numa coisa muito legal com isso. Isso mesmo. Então pegaram, muito simples, tudo muito simples. Separa o material e vamos aprender a fazer o tecido plástico, que é a base para fazer qualquer objeto. Vocês vão ver que legal que fica. Então, para fazer o tecido, a gente primeiro forrou a nossa mesa com uma espécie de paninho aqui, pode ser qualquer coisa, pode ser um lençol, só para ficar mais fácil na hora de passar, porque a gente vai utilizar o ferro de passar junto com o papel manteiga para fazer o tecido. Então, eu vou cortar primeiro um pedaço aqui do papel e vou ligando o meu ferro. Separa 2 folhas de papel manteiga, tá? 2 folhas de papel manteiga, num tamanho bom, bacana. Pensa que você vai passar roupa mesmo, como você passaria roupa. Então prepara uma mesa direitinho, com uma camada não muito fina de tecido, de pano, né? Um edredom, uma toalha. E eu estou separando essas sacolas aqui, porque a gente vai trabalhar com elas abertas. O César vai cortando, enquanto ele está cortando, é importante dizer que o tecido plástico ele é feito por várias camadas de plástico juntas. Conforme um plástico vai grudando no outro, ele vai formando uma camada grossa, né? E essa grossura dessa camada forma algo mais resistente, que é esse tecido. O nome dessa técnica é fusão. Então, o que a gente vai fazer agora é que a gente vai esquentar essa sacolinha até a temperatura de fusão do plástico e um plástico vai grudar no outro. E aí é assim que a gente vai conseguindo aumentar essa espessura até a gente ter um tamanho legal para a gente trabalhar o nosso personagem. Então, primeiro de tudo, eu cortei 2 pedaços de papel manteiga, porque um pedaço vai ficar embaixo, para o nosso plástico não grudar no nosso tecido que está aqui na mesa, e o outro pedaço vai vir por cima para a gente passar o ferro, mas vocês já vão entender melhor. Aí a próxima etapa é cortar a sacolinha. Então a gente vai tirar tanto a alça quanto esse fundinho dela, essa parte mais grossinha aqui que toda sacolinha tem, que na produção dela é uma parte que já foi colada. Então a gente vai tirar porque senão ele fica grosso essa parte. Então eu vou cortar 2 aqui. As 2 da mesma cor. Uhum. Essa daí é verde. Então é a bundinha da sacola e a parte das alças. Você vira assim de barriga, de cabeça para baixo e tira essas partes. Gente, a gente vai fazer em tempo real, tá? Então, acho que a gente não vai fazer com aceleração da imagem, para vocês terem uma noção de realmente quanto tempo vocês precisam para fazer. Lembrando que para essas partes que a gente corta, a gente não joga fora, a gente guarda, porque tudo dá para aproveitar. Então esses pedacinhos que sobram, depois eu posso usar para fazer um olhinho, um dente, um bracinho, alguma coisa do nosso personagem. Então a gente guarda tudo, porque tudo dá para usar. Uma vez que você tirou as alças e o fundo, você vira assim, de ladinho, e abre, para ela formar uma folha, como o César fez aqui já. Então, ó, a gente cortou as alças e o fundo, a gente abriu e fez uma espécie de papel com sacolinha, certo? 2 sacolinhas para começar. Então agora a gente vai fazer um sanduíche.
Então, começando com o nosso papel manteiga aqui na mesa, uma sacolinha, 2 sacolinhas, deixa bem esticadinho. A gente vai pôr o nosso outro papel manteiga por cima, para o ferro não grudar. E agora eu vou passar isso aqui igual a gente passa a roupa mesmo. Aqui você tem que tomar muito cuidado para o ferro não encostar no plástico. Porque como ele está muito quente, se ele encostar, o plástico vai derreter e vai grudar no seu ferro. Então prestar bastante atenção para estar sempre coberto com papel manteiga e aí não vai ter problema nenhum. Ô César, aí a temperatura ideal é qual? Eu sempre começo aqui na temperatura de lã do ferro. E aí eu vou aumentando ou diminuindo de acordo com minha sacolinha. Porque cada sacolinha vai ter uma temperatura ideal. Às vezes você precisa de um pouco mais calor, às vezes um pouco menos de calor. Mas isso é com a experiência e também não tem problema se você errar. Isso. Tá? Aí no final, gente, a gente vai ter uns minutos para tirar dúvidas, tá? Vai ser um momento do vídeo que vai ficar assim só com possíveis dúvidas, coisa do ferro, temperatura, tipo de plástico, como costurar, se acontecer isso, se rasgar, como eu emendo, faço remendas, tá bom? Então tá tudo prontinho aqui, agora eu vou começar a passar. Olha, para formar um bom tecido, vai abrindo as sacolinhas, é legal de fazer em casa, porque enquanto uma pessoa vai abrindo uma sacolinha, a outra vai passando. Mas quantas folhas é legal da gente fazer? Depende muito do tipo de sacolinha que você está usando. Essas sacolinhas aqui, elas são bem fininhas. Então eu acho que a gente precisa de umas 3 a 4 folhas. Isso vai depender de acordo com cada sacola e com o tamanho do seu personagem e como você vai querer o seu personagem. Então aqui, ó, eu já passei, basicamente o meio, não passei tanto as bordinhas porque elas estavam aqui fora do meu papel manteiga, fiquei com medo de queimar. Então aqui vocês podem ver, ó, que o plástico grudou um no outro, tá vendo? Que é isso que a gente quer, que ele fique bem juntinho e se transforme em um tecido só. Então daquelas 2 folhas, agora tem uma folha mais grossa e eu vou continuar botando mais uma folha aqui para ficar mais grosso ainda. Gente, é legal ir colocando sempre de um em uma. Não dá para colocar 5, 6 e querer passar de uma vez, porque o calor não vai chegar lá no meio. Então esse monstrinho aqui que a gente está fazendo é um monstrinho verde, né? Eu estou usando só as sacolas verdes. Depois a gente pode fazer um rosa e um laranja de repente, né? Um preto. Vai depender muito do que você tiver em mãos. Essa oficina nasceu desse olhar para a quantidade de plástico que a gente tem em casa e o que a gente pode fazer com ele. Então, de novo, o que você tiver em casa, você cria, inventa. Às vezes você não tem sacolas coloridas, mas você tem sacolas que tem propaganda e, enfim, usa para fazer de base. Depois você vem com plástico mais coloridinho por cima, se você tiver só um. Mas o importante é reforçar isso. Reciclar o que se tem, transformar em coisas novas, em objetos novos. Nesse caso a gente está fazendo brinquedo. Essa é a terceira camada, então eu acho que vai precisar de umas 5. Eu acho que vai precisar de mais uma ou 2. Aqui tem mais uma, vou cortar mais uma, por via das dúvidas. Aqui, ó, vocês podem ver que eu estou passando, não preciso deixar muito tempo o ferro em cima. Eu vou passando devagar mesmo, assim, como se fosse uma roupa mesmo. Deslizando, né? Não é pra fazer assim, né? Nem rápido, nem deixar o ferro muito tempo parado. Então sempre fluido, vai indo. É legal isso de colocar a criançada para fazer. Bota a criançada, pega uma tesoura sem ponta, tipo essa minha, bota uns para abrirem as sacolas, enquanto você vai trabalhando, você que é adulto vai trabalhando com o ferro de passar, que é quente, né?
E assim a gente ensina aqui muitas coisas para as crianças. A gente ensina cidadania, respeito ao meio ambiente, a necessidade que a gente tem de cuidar das nossas coisas e de recriar as coisas ao invés de comprar coisas novas e estimular um consumo irresponsável, né? Não temos mais espaço no planeta para tudo isso. Agora aqui então eu tô com o meu tecido com 3 camadas, ele já tá bem mais firme e eu vou continuar com mais uma porque eu acho que precisa ainda de mais uma. Essa é a quarta. Essa é a quarta. E aí eu acho que já vai ser suficiente pro nosso personagem. Relembrando o que a gente falou então, esse tamanho de tecido vai variar de acordo com o que você quiser produzir, com o tamanho do brinquedo que você quiser fazer. Se eu quisesse fazer um brinquedo não de 20 centímetros, mas de 1 metro, e isso é possível, né, você faz um tecido longo. Se uma folha cola na outra, se você quiser fazer um tecido longo, é só você aproximar as folhas, né, de maneira que uma borda pegue na outra, e aí você vai colando essas bordas com esse sanduichinho de papel manteiga, e assim você aumenta o tamanho do seu tecido plástico. Agora aqui eu vou fazer esses cantinhos que ficaram descolados, então tem que prestar bastante atenção para não pegar nessa parte, que foi a parte que eu já fiz. Como o meu plástico está maior do que o meu papel manteiga, eu vou fazendo por partes. Então eu fiz todo o meio, agora eu vou dar uma atenção aos cantinhos para a gente poder finalizar ele inteiro, fazer a fusão da sacolinha toda, prestando sempre atenção para não colar a sacolinha no seu ferro. E eu vou fazer isso com os 4 cantos da minha sacola. Enquanto vocês vão fazendo desse lado daí, tem uma coisa legal da gente perceber e da gente falar. Eu tô olhando aqui porque eu tô vendo se a gente separou bem alguns modelos de bolsas e outros objetos para mostrar para vocês, que a gente vai fazer isso também. Uma coisa que é bacana da gente falar é que a criatividade é o mais importante nesse trabalho, sabe? Porque você vai pegar uma técnica bem crua, que é essa que a gente está passando. Agora, o tipo de monstrinho, o desenho do monstrinho, isso tudo, cada pessoa vai ter o seu, né? Você não precisa fazer exatamente assim. Essa é uma possibilidade, né? Uma cabeça de gato. Mas pode não ser uma cabeça de gato. Aí você inventa um nome para o seu monstro que você for fazer. As crianças podem batizar, né? Elas são maravilhosas para dar nomes. Olha, agora eu tenho o meu tecido pronto. Eu já acho que ele está numa espessura boa, ele já está num tamanho bom, a gente consegue costurar com facilidade. E vai dar pra gente depois fazer os detalhes, mais os detalhes do nosso monstrinho aqui com esse. Então, essa é a técnica base. E a partir disso que a gente consegue fazer tudo o que a gente faz aqui com o Plástico Maravilha. As costuras plásticas, que é tudo que o Vinícius falou. As bolsas, por exemplo, ele vai mostrar umas aqui, ó. Ó, isso daqui é uma bolsa que a gente faz. Tudo feito a partir dessa base que é um tecido plástico. Isso daqui é uma outra também, a gente deu uma sorte que tinha esse plástico prata com esse também marrom, ficou mó bonito. E aí você vai fazendo de muitos tamanhos. Por isso que eu estava falando da importância da criatividade, que uma vez que você aprende a técnica, você vai aplicando para vários diferentes. Essa é uma bolsa já que ela é tiracolo, né? Para usar assim. Isso daqui é para colocar na cintura, que a gente fez pro Sesc também, né? No projeto Juntos. A gente coloca aqui, ó, álcool gel,
coloca aqui a água, põe canetas. E ele vira estojo para a escola, ó. Aqui você pode colocar seus cadernos, suas coisinhas e fechar. Tudo a partir do que você tem de criatividade também. É isso, vamos lá. Tá, então pronto. Então eu tô com a minha base pronta. Agora, o que eu vou fazer? Como a gente vai fazer mais de um monstrinho, a gente vai fazer 3 aqui, eu vou preparar outro tecido de uma outra cor, pra gente criar outro personagem. Esse por enquanto eu vou guardar, porque depois a gente vai trabalhar nele. Então eu vou colocar aqui no cantinho e vou começar com uma outra cor. Para você ganhar um tempo também, você pode unir, já faz de 2 em 2 sacolas, por exemplo, você já coloca aqui. Quer que eu faça essa de 3 em 3? Eu posso ir cortando também, a gente vai cortando junto, que a gente vai precisar fazer depois outra cor. Esse daqui vai ser um monstrinho rosa. Então, tirando a bundinha e as 2 alças. Isso. E aí, o que acontece, essa oficina, ela era presencial, né, gente? Mas, diante do que a gente tem enfrentado, de uma situação muito difícil, muito delicada, a gente adaptou várias das oficinas do Sítio do Astronauta. Inclusive, é no sitiodoastronauta.com.br. Você pode conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho, ver outras oficinas que a gente tem. E a gente fica super feliz de poder adaptar, porque mais pessoas têm acesso, né? E a gente é um coletivo de ensino livre de arte e tecnologia. Então, quanto mais pessoas forem alcançadas e passarem adiante, melhor, né? É isso que a gente acredita, é isso que a gente promove também com o nosso trabalho. Aqui o César abriu 1, 2, tem a terceira aqui, mas a gente cola de 2 em 2. E aí, o que rola nas oficinas, gente, isso é muito legal, porque as crianças, na verdade as pessoas, né, que forem, todo mundo que for participando da oficina, a gente vai conversando sobre meio ambiente conforme vai fazendo. E aí tudo vai fazendo mais sentido, vai sendo mais gostoso também de você perceber que você está transformando o lixo em algo que seria extremamente nocivo para o meio ambiente. E a gente está no momento, né? Se com um vírus a gente está passando pelo que está passando, imagina o que é uma crise ambiental. Algo muito sério, muito grave. Então, a partir dessas ações, a gente vai estimulando para que outras pessoas também olhem para o plástico de outra maneira, enxergando material criativo e não necessariamente lixo. E as crianças especialmente, né? Elas são demais, elas trazem cada coisa, fazem cada reflexão. E a partir desse estímulo, né, que a gente precisa dar a elas. Então, gente, só para reforçar, o mesmo processo. Papel manteiga, 2 sacolinhas, outro papel manteiga, e vai passando, e vai formando o seu tecido. Ó, esse fica muito resistente, sabe? Vou chegar aqui mais pertinho. As bordinhas, ó, a gente tira depois, tá? Então pode ser que fique uma bordinha meio molinha assim, que não colou, né? Não grudou, mas tudo bem. Depois a gente tira e usa a parte do meio, que é a parte que fica mais com consistência de tecido. Então agora aqui eu fiz 2, vou pôr a minha terceira. Acho que a gente vai precisar de mais uma. Mais uma? Se tiver dessa cor. Tem. Vou pôr aqui para não grudar ferro. Isso é legal também de trabalhar com escola, sabe? Às vezes você trabalha numa escola, né? E pode propor isso para coordenação. É uma atividade legal para fazer com os pais, com responsáveis, né? Pelas crianças. Ou você fala com a gente, procura a gente aqui no @plásticomaravilha, no Instagram, plásticomaravilha.com.br e sitiodoastronauta.com.br, que a gente pode fazer também à distância com você, assim como a gente está fazendo aqui.
Esse aí é o terceiro e essa é a quarta camada, né? Isso. A quarta camada. E aí vocês sempre vão vendo, gente. Vocês vão sentindo o plástico. Espere ele esfriar um pouquinho para ver se ele já está numa espessura boa. Como eu já conheço essa sacolinha, a gente fez da verde, elas são basicamente a mesma espessura. Eu já sei que eu vou fazer 4. Eu já vou pôr mais uma aqui e já vou fazer minha última camada. E aí depois a gente vai fazer mais uma cor ainda para o nosso outro monstrinho, que nós vamos fazer 3. Então, se você quiser, eu vim já escolhendo outra cor. Posso. Que tenha pelo menos uma quantidade. Aqui embaixo tem altas sacolas, tipo, você fica, quando você vai juntando, você fica mergulhado nas sacolas. Essa, ó, aqui eu tenho uma laranja. Tem mais dela? Duas. Colorida, né? Será que tem aqui? Um azul. Duas. Se tiver Eu posso fazer 2 laranjas e misturar com uma rosa? 2 rosas? Isso. Tá. Pronto. Tirar aqui. Quanto tempo a gente tem? A ideia é que a gente fique aqui, que a gente faça esse curso, esse vídeo para vocês em 1 hora, 1h20, 1h30, já pensando assim, tirar as dúvidas e tal. Agora, César, eu acho que a gente pode ir tirando dúvidas conforme vai fazendo, porque como são 3, sim, né? A gente não precisa fazer aquele momento no final de dúvidas, já vai tirando agora mesmo. Tá bom. Por exemplo, uma coisa que o César chamou a atenção, muito séria, é não deixar o ferro quente encostar no plástico, tá? Ele sempre tem que passar pelo papel manteiga. Outro ponto, posso passar com um ferro a vapor? Não, tem que ser sempre o ferro sem vapor. Esse, por exemplo, que eu estou usando, ele tem opção, mas eu venho aqui e desligo ela, ele é sempre seco. Tá. Temperatura então algodão. A temperatura a gente começa em lã. E aí a gente vai aumentando ou diminuindo de acordo com o tipo do plástico. Tipo do plástico, que ele pode ser mais fininho, mais delicado, ou ele pode ser mais grosso e mais robusto. Assim. Vamos abrir essas, cortar elas e abrir pra gente passar. Outra coisa que você tinha falado era sobre sempre uma sacola de cada vez. Isso. Nunca colocar 4 juntas, não vai dar certo, porque o centro não vai esquentar e ela não vai aderir. Porque, como eu comentei, essa é a técnica de fusão. Então, o plástico tem uma temperatura dele, que a partir daquela temperatura, ele se funde com outros plásticos. Ele derrete, gruda em outro. Então, se a gente põe várias camadas de plástico, o calor não chega até o centro e o meio dele não vai atingir a temperatura necessária para ele se fundir com outros plásticos. Então, vai ficar um meio frouxo. Então, a gente vai indo sempre de uma em uma mesmo. É a melhor coisa, para ficar com um bom tecido. Sim. E aí, outra coisa legal, gente, de perceber é que quando você vai unindo uma sacola a outra, né, elas vão esquentando, por elas irem esquentando, enrugando e aderindo, né, elas vão ficando menores, tá? Então é super normal. Ele abre assim um tecido, 2 folhas grandes, e aí conforme o calor vai acontecendo no plástico, o plástico vai dando uma enrugadinha, então ele diminui um pouco mesmo, isso é comum, tá? Inclusive aquelas sacolinhas transparentes que muitas vezes ficam na hortifruti dos supermercados e tal, elas diminuem muito, elas encolhem muito na hora que você põe o ferro. Mas tudo isso vocês vão aprendendo com a experiência mesmo. Vocês vão ver a sacolinha, como que elas reagem, dependendo da cor, do tipo delas. Existem mais de um tipo de sacolinha. Embora pareçam todas iguais, existem tipos diferentes de plástico. Isso. Ó, deixa eu mostrar uma coisa que é importante. Essa sacolinha aqui, não sei se vai dar pra ver,
mas ela tá um pouquinho suja, tá? Como a gente pegou direto, acho que tinha alguma fruta aqui, ela tá um pouquinho suja, isso não é muito legal, tá? Então dá uma lavada, deixa no varal secando, e aí depois você trabalha com ela. Eu vou trocar por uma outra que eu tenho aqui, limpinha. E aí, nem preciso dizer, né? Por causa desse momento que a gente está, do coronavírus, o César e eu, a gente está aqui, porque a gente mora juntos, então a gente tem todo um cuidado de distanciamento, e é bom as sacolas que você trouxer do supermercado, por exemplo, ou de algum lugar, você lavar. Lava, não tem nenhum problema, já deixa uma bacia pronta de sabão com água, lava um pouquinho, mergulha numa outra que tenha uma água limpa, não precisa gastar um rio de água, né? Deixa no varal secando, dali algumas horas já estão limpinhas para você usar com toda tranquilidade. Fazer isso num domingo à tarde é uma delícia. Esse aqui é laranja, então com 2 camadas. Eu estou indo para a terceira agora. E a gente vai fazer 4 também, assim como a gente fez com as outras cores, com verde e com rosa. E também, gente, vocês podem ir misturando as cores, que como essa sacolinha, por exemplo, ela tem uma transparência, quando você mistura as cores, elas vão se fundir também. Então você pode conseguir, às vezes, uma cor que você não tem a sacolinha, mas misturando 2 cores. Aqui vai dar para ver bem. Como você também pode, por exemplo, usar uma sacola preta e a parte de dentro dela ser qualquer outra. Uma branca, uma verde, dessas verde comum com propaganda, porque a parte de fora é a parte que a gente vai ver, que é a parte que vai ficar preta. As cores mais escuras é mais fácil de fazer isso, essas transparentes não dá. Uau, altas sacolinhas legais. Ó, era isso aqui que eu tava procurando. Essa nossa aqui, por exemplo, a gente deixou numa estética bem de reciclagem mesmo, ó. Isso feito com sacola plástica. Mas aí se eu não quiser esses logos, essas informações, é só eu revestir aqui, vir com uma camada colorida e pronto, eu transformo isso na verdade, uma pochete de trabalho, assim. Até para pessoas que trabalham com obras, sabe? Colocar coisas aqui e serve de suporte. Então agora a gente tem 3 camadas aqui desse laranja e a gente vai vir com mais uma. Sempre correndo o ferro. Nunca amassando o plástico, assim. Porque isso pode criar buracos, sabe? Se você deixar o ferro muito tempo quente ou ficar forçando o plástico, ele pode criar buracos, assim, umas crateras, sabe? Aí, como que eu cubro essas crateras? Acho que isso é legal a gente demonstrar. Você pode abrir uma sacolinha pra gente, que eu vou colocar numa temperatura alta e vou fazer dar errado para o pessoal poder aprender, entender o que fazer nesses casos. Se a temperatura estiver muito alta, o que ela vai fazer é que ela vai rasgar o seu tecido. E se a temperatura estiver muito baixa, o que vai acontecer é que o tecido não vai grudar. Então é mais fácil, por isso que eu falei, em começar com lã e você vai controlando a temperatura. Então, porque você começa numa temperatura baixa, não colou. Aí você vem aqui e aumenta um pouquinho. Aí não colou, aumenta mais um pouquinho. Aí colou. Aí você fala, bom, aqui eu cheguei na temperatura ideal. Se passar muito dessa temperatura, ele vai rasgar o seu tecido. Mas também a gente consegue resolver caso isso aconteça. Porque como o plástico gruda um no outro, a gente faz uma emenda e gruda outro pedacinho em cima. Então aqui eu tô com o meu último tecido pronto, na cor laranja.
A gente já fez as 4 camadas, passando bem no meio, já tá bem grudadinho, e a gente vai separar então, que eu vou demonstrar agora as coisas que podem dar errado. Então aqui, ó, o Vini abriu uma sacola, dividiu ela em duas, eu vou pegar esses 2 pedaços, e agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma temperatura aqui bem alta para ver o que acontece. Eu falei antes que eu estava em lã, eu vou aqui em algodão, que é bem alta. Vou esperar um minutinho para o meu ferro esquentar e vou passar aqui a sacolinha. Vocês vão perceber que realmente é como se você estivesse lidando com um tecido comum, né? Se você tivesse um buraco numa peça de roupa, o que você faria? Você viria com outro, né, pedaço de tecido, colocaria em cima e faria uma emenda. E é isso que a gente faz também para fazer emendas nesse tecido plástico. Então eu passei com o ferro bem quente. O primeiro indício é que ele vai meio que grudar no seu papel, ó. Podem ver que não tinha acontecido isso, aconteceu agora, porque o ferro estava muito quente. E aí, ó, nesse caso ele não rasgou, mas ele criou essas manchas, e aqui no canto ele ficou meio esquisito porque encolheu muito. Então esse aqui a gente percebe que ele não deu certo. Aqui na pontinha eu não passei, ele colou, mas colou desse jeito aqui, porque está muito quente. Se fosse uma sacolinha transparente, tem uma transparente aí? Aqui não, acho que tá tudo pra lá. Tá. A gente pegou só as coloridas. Então vocês iam perceber que ele ia rasgar mesmo. Porque você é muito bom já, você já faz há muito tempo. Você já faz há muito tempo e não rasga nem quando quer. Mas isso acontece, pode ir na nossa que isso acontece. Especialmente, essa sacolinha é um pouquinho mais grossa, mas se você fizer numa muito fina, vai acontecer isso de dar buraco. E aí é só você vir com uma emenda, coloca em cima, passa, perfeito. Então é isso, gente. Quer seguir Perfeito. com esses? Então a gente está com a nossa primeira etapa pronta, que é os tecidos prontos. E agora a gente já pode partir para a criação do nosso personagem. Isso. Então agora eu já não vou precisar mais do papel manteiga, porque a gente já finalizou, nem do nosso ferro, e eu vou então desligar ele. Então o ferro de passar e o papel manteiga só servem para criar o tecido de camadas de plástico. A partir do momento que ele está pronto, você reserva e aí... Aí agora aqui eu tô com uma folha de papel, eu vou dividir ela, porque esse pedaço aqui é grande. E a gente vai e eu vou desenhar o meu monstrinho aqui para tirar um molde que depois eu vou cortar ali no meu tecido plástico. Se você quiser, você pode desenhar direto ali, mas como eu estou usando lápis, eu vou desenhar num papel para ficar mais fácil. Se você tiver uma canetinha ou a caneta preta, vocês podem direto desenhar ali no plástico. E aqui eu vou desenhar um modelo do meu personagem. Eu também vou fazer um personagem. Isso. Agora, criatividade, viu? Não tem essa de... Ai, tem que ter 2 olhos, 2 bocas. Não, inventa o seu monstro. Legal é isso, sabe? Cria uma vila de monstros diferentes, de vários tipos diferentes. É uma hora também da gente desmantelar essas noções muito quadradas de como que tem que ser. Desfaz isso, faz coisas inimagináveis, assim, que você nunca pensou. Sei lá o que eu vou fazer agora. Deixa eu ver. Porque esses aqui são criações suas, né? Você que fez. É. O meu é assim.
Beleza, também já fiz o meu. Agora vamos recortar. O meu ficou assim. Agora a gente recorta aqui na bordinha, né? Isso. Agora o molde. Agora, uma vez que vocês já recortaram, vocês podem passar, já começar a passar pro tecido. Você pode escolher, Vini, que cor você quer, o seu personagem. Fica com verde. Tá bom. Aí é o seguinte, atenção para uma coisa aqui importante, ó. Eu vou colocar o meu aqui, por exemplo, tá? Se o meu for assim ou assim, deixa eu ver. Acho que eu prefiro assim. Se o meu for desse tamanho, ó, eu preciso que o plástico abrace assim, ó. Tá? Então o molde, na verdade, é para frente e pro verso, ok? Então se o meu vai ficar aqui, eu tenho que medir dessa forma, porque eu preciso ter base e depois por cima para eu costurar. O que o Vini falou agora é que cada vez que a gente faz o corpinho do personagem, a gente vai precisar de 2 peças do corpinho dele. Porque a gente vai costurar a frente e as costas. Na frente a gente vai trabalhar com os detalhes de rostinho, o que for. E nas costas, se você quiser, você pode também trabalhar. Aí, ó, o seu tecido plástico, então vai tirando essas bordinhas. Porque as bordinhas ficam com um pouco de plástico que não cola, sabe? E aí, para você ficar só com essa parte mais grossa, você vai tirando essas bordas. Pronto, eu tô aqui com o meu pronto. Eu desenhei ele aqui mais ou menos. Fiz uns bracinhos e um foguinho, porque ele é um robô. E agora eu vou passar também pro meu molde. Eu vou fazer esse de rosa. Então o meu bichinho
loja era assim. E aí eu comprei 2 frente e fundo. Depois que o molde está pronto, eu vou me adiantando aqui enquanto o César termina o dele. Quando você tiver as duas partes, para você costurar, agora é justamente a hora da costura, tá? Então a gente vai fazer como a gente fez aqui. Ó. Antes de costurar, você acha que é legal decorar tudo antes de costurar? Sim. Aí né? agora a gente vai cortar todas as partes de detalhes, que são os olhos, cabelo, boca, braço, o que for. E depois a gente vai costurar, por quê? Aí eu também já tenho as minhas duas partes aqui. E agora eu vou fazer os detalhes que são a parte da frente do meu personagem. E para isso eu vou ter que voltar com o meu ferro. Então eu já vou recortar o olhinho, tudo que o meu personagem tem. Para isso a gente pode usar sacolas de outra cor. Ou os retalhos. Eu vou usar os retalhos, os próprios retalhos que a gente usou no outro, eu vou usar pra cá. Vou fazer uns dentinhos pretos. Você ligou o ferro? Não, ainda não, já vou ligar já. Acho que eu vou querer preto também. Nós temos um pouquinho aqui. Papel manteiga. Isso. Vou ligar o ferro. Quanto tempo a gente tá? 45. 51. Esse aqui. Esses vão ser os olhinhos. E esse também.
passar por aqui rapidinho? Pode sim. Deixa eu passar por trás de você. Ah, por aí é melhor? Pronto. Pronto. Meu também já tô quase acabando. Falta só um detalhe. Gente, sacaram? Não tem segredo, tá? Vocês vão colocando retalhos, os detalhes, né? Como olhinhos, dentinhos. O meu monstrinho, por exemplo, ele é assim. Um pouquinho vesgo. Aí você coloca, você só passar, fazendo essa mesma técnica de fusão. Aí a imaginação te leva para onde você quiser. Pronto, você pode passar para mim? Ainda falta só recortar essa parte. Vocês, por favor. Eu acho que o terceiro eu vou fazer de improviso. O que você acha? Pode ser? Ao invés de fazer um molde, eu vou arriscar. Se arrisquem também. Sabe? Coloca uma... Bota a cachola para funcionar e agora, por exemplo, minha mão vai me guiar aqui. Eu vou fazer já nos dois. Tanto a frente quanto o fundo. Esse vai ser maior.
tirar aqui. Uhum. Essa é a hora mais detalhista, que leva mais tempo, que você precisa inventar. A hora da criação é agora, a hora da técnica é a hora de montar o tecido plástico e de costurar, né? Que vem depois disso aqui, e a gente vai rechear com outras sacolinhas. Vocês podem ver que eu estou aproveitando tudo. Eu sempre vou pegando aqui os restinhos e vou cortando os pedaços que eu preciso, porque eu vou recortar um bracinho, ele é bem pequeno, então eu vou utilizar um pedaço aqui que a gente já usou, porque aí a gente aproveita tudo e não perde nada, porque a ideia é essa mesmo, é a gente reaproveitar as nossas sacolinhas para elas não virarem lixo. Como, olha gente, é uma coisa muito séria isso, mas como a criançada fica louca, adora. Porque elas se sentem criativas, elas se sentem, sabe o quê? Ouvidas na sua criatividade, sabe? Então estimulá-las a criar o próprio brinquedo, ao invés de comprar um brinquedo novo, né? Ao invés de você comprar um plástico e trazer para dentro da sua casa, você transformar o plástico que está em casa com a ajuda das crianças, elas ficam muito contempladas, né? Porque elas, poxa, eu estou sendo ouvida, eu posso inventar o meu bicho e eu brinco com ele, então isso é uma coisa muito da hora. Esse fica aqui. Me passa o papel? Só um segundo que eu estou terminando aqui de cortar. Gente, agora eu já tô aqui com o meu personagem pronto. Ele tem bracinhos e ele tem um foguinho que eu fiz aqui. Eu já tô com a frente toda pronta. Eu tô com o fundo pronto. E agora é a hora que a gente vai costurar uma parte na outra. Mas antes de costurar, o que eu vou fazer? Preencher esse miolo com sacolinha plástica. Então, vamos esperar o Vini terminar aqui pra gente passar para a próxima etapa, que é a etapa da costura. Será que não é melhor costurar ele metade dele e depois preencher? Isso, vamos fazer isso. Então a gente costura, une as duas partes, só que só até a metade, tá? Faz até a metade, pela outra metade você deixa um espaço para você enfiar os plásticos dentro e aí depois você termina de costurar. Esse é o meu primeiro, esse é o meu segundo.
Depois a gente mostra mais de perto. Então eu vou desligar o ferro, você já terminou de passar. Já. Tá. Ficou muito legal. É. E agora então a gente vai passar para costura. Então a gente tem linha, agulha, linhas aqui coloridas. Pro meu eu vou usar... Vou usar o verde. Eu também. Ah, me copiou. Ah, porque eu acho que combina, o olhinho dele é verde. E a costura, gente, não tem segredo, é uma costura simples mesmo, é vai e vem. Vai pro lado de trás, vem pra dentro, vai e vem. Então, primeiro de tudo, a gente passa a linha na agulha. Vocês podem usar qualquer linha, pode ser linha de costura normal, pode ser essa linha, pode ser linha de pipa, qualquer linha que vocês quiserem. Aí eu tiro um pedaço, ó, grande, eu passei na agulha, tirei um pedaço, vou cortar e amarro a pontinha. Ah, não vale, você é mais especialista em linha. Eu apanho. Aí eu amarro a pontinha aqui com aqueles dois lados juntos. Eu vou tirar aqui esse excessozinho. Desistir dessa, eu vou trocar minha linha, porque eu apanho da linha. E agora já vou começar a costurar aqui. Então eu vou acertar ele bem. Isso. Pronto. E agora começo a costurar. E sempre acompanhando a bordinha do seu personagem. Então, ó, vim uma de trás, fui pra frente. Agora eu venho de novo, de trás pra frente, de frente pra trás. E a gente vai costurando, acompanhando. E aí, como o Vini bem lembrou, eu vou deixar um buraco aqui no fundo, não vou terminar de costurar. Então, como eu comecei por cima, aqui, eu vou costurar toda a volta e vou deixar aqui livre, porque depois eu vou pôr um monte de sacola e aí eu faço o arremate. 7-0 pra linha. Quer que eu passe? Eu quero, porque eu tô perdendo feio, tô passando vergonha. Passa aqui pra mim. Obrigado. Gente, e o home office é isso, viu? A gente tá aqui no nosso ateliê em casa, mas aí passa um avião, passa um pouquinho, pode passar um caminhãozinho e tá tudo certo. A gente segue daqui, tá todo mundo entendendo tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procura a gente lá no @plásticomaravilha ou no @sítio do astronauta. E aí a gente pode trocar figurinhas por lá também, tá bom? Sem nenhum problema. Aí, só reforçando uma coisa, pessoal. Isso aqui, esse tamanho de monstrinho,
É um tamanho que a gente está propondo, a gente que aleatoriamente escolheu. Mas aí você pode escolher o seu tamanho. Se quiser fazer gigante, imagina, você pode fazer tipo almofadas enormes, assim, de 1 metro, pode, dá pra fazer, viu? Você faz um tecido plástico bem grandão, usa essa técnica, preparar o tecido, decorar e costurar as bordas, recheando com plástico, aí você vai para onde você quiser. Faz o que você quiser, inclusive. Agora, como eu já cheguei quase no meu fim, aqui, quase próximo da onde eu vou deixar aberto para colocar, eu vou cortar a linha, amarrar e vou começar da outra metade para lá. Para rechear, é legal você pegar o que sobrou. Sabe? Pega o que sobrou. A gente vai usar os próprios retalhos que a gente cortou para rechear. Então, como vocês podem ver, a gente aproveita tudo, os pedacinhos, os retalhos, os restos e tudo passa a fazer parte desse brinquedo. Ou você pode usar também as sacolas fraquinhas, sabe? Tem umas sacolas bem fraquinhas, bem fininhas, que não dá para costurar, que não dá para fazer de tecido, aí você usa para rechear, para dar fofura, né? Nossa, hoje o céu tá movimentado, né? Ó. E aqui também, gente, a imaginação pode ir embora. Vocês podem usar, por exemplo, botão para fazer olho. Vocês podem usar essa fita aqui para fazer algum detalhe, alguma coisa que vocês quiserem. Então, assim, é sempre questão só de criatividade mesmo. Vocês podem misturar técnicas, que dá super certo. Aqui a gente está usando só plástico e linha, mas vocês podem misturar. E essa técnica do tecido de plástico, olha, se você conseguir fazer, você pode fazer, por exemplo, capa de, sabe o que? De liquidificador, capa de máquina de lavar, né? Por que não? Uma vez que você preparou o tecido, aí é uma questão de corte, é uma questão de adaptação para o tamanho, né? E dá também para costurar na máquina. Aqui a gente está costurando à mão, mas você pode costurar a máquina. Aí depende da sua máquina, claro, para ver a espessura do plástico, mas super dá certo. Sim. Que aqui também nesse caso a costura tem uma função de acabamento, né? Então ela é costuradinho colorido, dá também tem uma função decorativa. Que eu já acabei de costurar, tá? E agora eu vou preencher já aqui, ó. Deixei, então, esse espacinho aberto aqui, ó, embaixo, pra vocês verem daí, aqui tá todo o meu personagem, e agora eu vou preencher com os restos aqui de baixo. Vou fazer um acabamentinho aqui, de corte, que eu já vi. Posso fazer. E que tal se você abrir um negócio disso, hein? É legal também. De repente você pode criar uma coleção
e vender, né? Já faz uma grana, uma graninha extra, né? Todo mundo tá precisando, seria legal. Eu peguei bastante Pode pôr pra mim dessas de alças. E aí eu vou usar bastante delas. Você fez uma coroa? É uma coroa? Não, é o fogo. É um fogo? É. Ó. Vou pôr mais um pouquinho ainda. Agora eu acho que vai ser suficiente. Gente, agora eu já estou satisfeito com a espessura do meu, já acho que ele ficou bom, tá fofinho, tá bem, já bem acabado, com os bracinhos aqui, um foguinho, e agora eu vou terminar de costurar então. Nossa, isso aqui é ótimo. E você vai colocando todos os lixos aqui. Todos os lixos e tá tudo certo, ainda vai virar um brinquedo. Pronto, agora tô com o meu personagem pronto. Já costurei ele todo e ficou assim. Como vocês podem ver, é um robozinho indo pro espaço. Quer ajuda com outro? Quero, se você quiser ir fazendo ali. Tá bom, que cor você quer pra ele? Não. Pode ser. Pronto, terminei o meu.
grandinho e gordinho. Parece aquelas... Como é que chama aqueles de... massinha, né? De... Quase um travesseirinho esse. Aí, eu vou fazer uma coleção de travesseiro aqui pra casa. É uma boa ideia. Eu vou fazer pra sala, um de cada cor. Que combina com o sofá. Sabe? Você coloca assim, ó. Fica super bonito. Temos então esse e esse. Por enquanto a duplinha. Então, enquanto eu tô terminando aqui, vamos recapitular tudo? Pra Vamos. ficar bem claro para as pessoas? Vamos. Vamos começar pelo material. Material, gente. Então, vai lá. Enquanto você tá fazendo aí também, você já apreende. Ferro de passar roupa, sem ser no vapor. Se tiver vapor, não deixa com água. Linha e agulha. Papel. Caneta ou lápis ou canetinha. E o nosso papel manteiga, tá? Criação do tecido plástico, uma camada de papel manteiga, abre as sacolinhas em formato de folha, né? 2 camadas de sacolinha, fecha com outra camada de papel manteiga, vem com o ferro de passar na temperatura lã, passa, e aí vê se colou, se não colou. Se não colou, talvez precise do ferro numa temperatura um pouco mais alta. Aí você passa de novo. Assim você vai fazendo umas 3 ou 4 camadas, vai ver que vai ficar bem forte. Corta as bordas, pronto, você já tem o tecido plástico. Faz o desenho no molde, passa pro tecido plástico, frente e verso, precisa ter as 2 metades, tá? E costura as bordas, à mão mesmo. Faz os detalhes antes, né? Prega o que você quiser de olho, boca, nariz, enfim. Pronto, tá lindo. Trabalhando com o que tem em casa, passa adiante isso, passa pra galera, manda, né, tira foto, manda pro pessoal, indica também o nosso trabalho do Sítio do Astronauta e ajude a passar isso adiante. O ensino livre de arte e tecnologia é muito importante. E também conscientizar sobre a reciclagem, porque a gente está num momento de quase crise ambiental e cada vez mais necessário falar sobre isso e pensar alternativas para o nosso lixo e as nossas atitudes, o que a gente também faz para lidar com isso. Então acho que são essas coisas cotidianas e esses pequenos comportamentos que a gente vai mudando que pode ter uma grande transformação no nosso planeta. Claro, porque o coronavírus, por exemplo, é um vírus, né? Tem a ver com o nosso modo de lidar com a natureza também. Agora imagina que é uma crise do meio ambiente como um todo, e a gente já vem trilhando esse caminho muito ruim há bastante tempo. Então o que a gente está deixando para as próximas gerações, né? E você pode conversar sobre isso também com a criançada, com adolescentes, enfim, enquanto vai trabalhando, enquanto vai fazendo. Talvez você possa ensinar para outras pessoas, fazer reuniões via Zoom, né? Reuniões digitais, e cada um faz na sua casa. Isso também é uma forma da gente construir redes que ajudem a pensar possibilidades e alternativas para um mundo mais sustentável, né? Que se sustente, porque do jeito que está, a gente não consegue ir muito longe. E só quem perde com isso é a gente mesmo, é a humanidade, né? Ai, que bom, você já está quase acabando, eu já vou separar essa coluna. Isso. E aí a gente encerra isso. Encerrando isso, a gente está fazendo então o nosso terceiro monstrinho, que é o nosso objetivo hoje. Acho que esses vão dar. Vários tamanhos, pequeno, médio, grande. Isso aqui também dá para fazer na máquina de costura, tá? Também dá. A gente está fazendo assim por escolha, por opção.
Mas na máquina de costura você só precisa escolher bem a linha não, o tipo de agulha e também a espessura do tecido, para ver se não é grosso demais, aí pode arrebentar tudo, né? Ou se não é também muito fino, que qualquer furo rasgue. Tá legal? Posso colocar? Pode, deixa eu só cortar aqui, aí eu amarro, enquanto eu vou passando a linha, você vai preenchendo, que a gente já tá quase finalizando aqui. Só que eu vou precisar de um pouco mais de linha. Só mais um. Deixa eu então fazer essa parte e aí a gente termina esse lado aqui, senão eu não vou conseguir. Só colocar um pouquinho. Deixa eu só terminar aqui, porque acho que talvez ele não feche, ó. Tá. Então, gente, é isso. O César tá terminando. Assim que ele terminar, a gente já vai encerrar aqui o nosso vídeo. Espero que vocês ajudem também a passar adiante. Vamos fazer rede. Fala com a gente no Plástico Maravilha, no Sítio do Astronauta. É importante dizer que o Plástico Maravilha, esse projeto nosso, que lembra que a gente falou que começou com as máquinas de reciclar, a gente tem essas máquinas, trituradora, extrusora e injetora, é baseado num trabalho de um coletivo chamado Precious Plastic, que é um projeto muito legal, que acontece no mundo inteiro. Assim, tem Precious Plastic Brasil, Rússia, Japão, né, Estados Unidos, Europa. Foi criado pelo Dave Hawkins, é sempre o nome difícil. E aí ele estimula que se criem mini usinas de reciclagem pelo mundo, disponibilizando códigos abertos, planilhas para todo mundo criar o seu modelo de negócio. E a gente fez isso lá em Monteiro Lobato, instalou uma mini usina de reciclagem no Instituto Pandavas, que é um colégio público, né? Fizemos uma parceria com o Instituto. É um projeto nosso, aprovado no PROAC, que é um programa de financiamento de economia criativa, de cultura. Aprovamos esse projeto, tivemos o financiamento para criar essa mini usina e a partir daí a gente continuou com o Plástico Maravilha, né? Além dos outros projetos e oficinas do coletivo Sítio do Astronauta. Então isso é muito possível. Você pode fazer isso com a sua comunidade, você pode fazer isso com a sua família, com pessoas à sua volta, com seus amigos, com suas amigas, sabe? O importante é a gente estimular que isso continue, que isso se estabeleça em rede mesmo. Um fazendo, faz o outro, ajuda o outro, e a gente se estimula dessa maneira. Por exemplo, aqui à distância, mas juntos também. Esse daí eu te dei mais trabalho, porque ele é mais detalhista. Ele tem uma forma difícil. Formato, Vai ser ótimo, porque a gente vai terminar exatamente em 1h30, assim que a Cezinha terminar de costurar pra mim. E a gente vai ter feito 2 monstros maiores e um pouquinho menor. Três, 2, 1. Terminou, já terminou, deu tempo, que bom. Então, em tempo real, a gente conseguiu fazer 1h30, 3 monstros diretos aqui com vocês, sem correr o vídeo, sem nada. Imagina que você pode fazer então com várias mãos, se você tem tipo 3 filhos, né? Difícil em quarentena ter 3 filhos em casa, né? Você tem que fazer muita coisa com eles, tem que gastar energia. Ó,
Ó, gente, Aí. ficou pronto, ele ficou assim. Esses são os nossos bichos. Esse e aquele outro. Ó, bem fofinhos, tá bom? Façam aí, muito obrigado. E sim, façam, divulguem, mandem pra todo mundo. Quanto mais gente fizer, mais reciclar sacolinhas, melhor pra gente e pra todo mundo. É isso. Beijão, obrigado, gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.